saber como você está com a gente aqui, tá bom? Nossa próxima apresentação, ela vai falar um pouquinho também sobre como cada vez mais as mulheres são convidadas a ocupar espaços e ter protagonismo. Isso é um fato e é mais do que um fato, é uma necessidade. Mas o que significa isso na prática? Por que isso está mudando muito o dia a dia das empresas? E como as mulheres, em especial, podem exercer a sua liderança? Que papel no empreendedorismo feminino ocupa e como, a partir desses conceitos, construímos futuros mais prósperos, tá? Nossa próxima convidada, ela é a Carol Busato, que ela acorda para promover a economia que favorece a vida e é responsável pelo programa Brasil para Elas, de empreendedorismo feminino, junto ao Ministério da Economia. Já atuou mais de 12 anos em grandes empresas, como Nestlé, L'Oréal, Votorantim, e ocupa cargo de liderança também como co-líder do movimento Dona de Mim, de equidade de gênero, que já levou negócios de autoconhecimento para mais de 2.000 mulheres no Brasil e na África, como em Moçambique, tá bom? São, senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos assistir agora a apresentação Como Ocupamos os Espaços, uma conversa sobre liderança e empreendedorismo feminino com Carolina Busato. Obrigada. Gente, é passador, é cola, né? Sempre tem uma colinha aqui. Primeiro de tudo, acho que é uma honra enorme a gente, representando o governo, ser convidada para um evento como esse. Hoje eu ocupo uma cadeira no governo, no Ministério da Economia, e o Sebrae é um parceiro nosso enorme, e eu acho que é um prazer gigante a gente poder fazer essa conversa. E por mais que eu esteja vestida hoje de executiva, eu estava brincando que eu queria estar com o meu All-Star aqui de tênis, mais confortável, mas a verdade é que a mudança não chegou, então foi um sapato mesmo que deu, e acho que esse é o assunto que eu quero dividir hoje. Eu vou falar sentada aqui só para poder ter um pouco de conforto e apoiar a cola. Olha a concorrência, gente. Bom, eu queria trazer esses 3 temas para a gente falar um pouquinho hoje. Então, falar sobre empreendedorismo, falar sobre empoderamento e sobre liderança. E eu acho que eu sempre gosto de começar, e é sempre muito difícil, né? Quando alguém lê o teu currículo e daí você entra para falar, é estranho. Mas eu acho que eu queria contar a minha história. E essa é um pouquinho da minha história. Eu sou engenheira de formação, eu sou engenheira de produção mecânica, fui a única mulher da turma a me formar. E eu fui começando a minha carreira, tive a oportunidade de morar fora, fui bolsista da CAPES, foi uma oportunidade muito bacana, que me deu uma chance de olhar para o mundo de uma nova forma. E eu sempre quis trabalhar em grandes empresas. E aqui eu já começo a falar um pouquinho sobre a nossa cultura de empreendedorismo aqui no Brasil. Sobre o quanto, às vezes, a gente sai da nossa universidade ou de algum lugar com o sonho de trabalhar para alguém. Seja como um contrato CLT, trabalhando para uma empresa, ou seja como funcionário público. E aqui a gente já começa a ver assim, por que será que a gente não sonha em ter o nosso negócio? Por que esse não é o nosso primeiro sonho? E aqui eu já começo a fazer essa provocação para vocês, para pensarem um pouco em qual que é o sonho de vocês, que espaço que vocês querem ocupar. Muito bem. E aí, eu acho que em um dado momento da minha vida, eu fiz uma pós-graduação, um curso em Ciências Holísticas e Economia para a Transição. E ele me desafiou a olhar o mundo de uma nova forma. Ele me ensinou que a educação é uma educação que ela vai muito além de um colégio. Ela passa por ambientes como esse, ela passa pelas conversas e ela passa por todos os encontros. E a gente vai se modificando e vai entendendo quem que a gente é e o que a gente veio fazer aqui. Muito bem, eu também articulo muito, e já há algum tempo, com essa pauta de mulheres, sobre como que a gente ocupa os espaços, e eu acho que eu sou uma grande encorajadora, para que a gente ocupe os espaços que a gente quiser, do nosso jeito. E é isso que eu quero falar um pouquinho mais adiante para vocês. E hoje, né, e vou contar como que eu vim parar aqui. Hoje eu estou sentada numa cadeira que cuida de empreendedorismo, artesanato, micro e pequenas empresas no Ministério da Economia, no governo. E, além disso, eu toco esse programa que a gente recém lançou no dia 8 de março, que chama Brasil para Elas. Vou contar tudo para vocês e eu também convido vocês para que essa seja uma conversa. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta sobre o programa, a carreira, sobre a minha vida, eu queria também que vocês ficassem à vontade.
Então eu começo com essa figura aqui. E essa figura aqui é como começou o Dona de Mim, que é esse movimento de equidade de gênero. Eu trabalhei na Votorantim com uma pessoa e a gente tinha uma relação muito boa, que nunca foi uma relação de chefe subordinado, ou de gestor e alguém que é liderado por. Quando eu saí dessa empresa, e essa outra pessoa saiu dessa empresa, a nossa vida seguiu caminhos diferentes. E a gente sempre se atualizou e se manteve conversando e trocando ideia. E um dia ela me contou uma história assim. Sabe, Carol, todo ano eu faço uma ação voluntária. Eu dou material escolar para crianças. E esse ano eu quis fazer diferente. Ao invés de eu comprar um material escolar, eu resolvi ensinar tudo o que eu sei. E tinham 17 crianças nessa instituição, chamei 17 meninas, peguei o meu Instagram, abri uma live e falei, oi, eu estou convidando 17 pessoas para eu ensinar tudo o que eu sei nesse dia, em tal lugar, e o ingresso é um material escolar. Foi assim que o Dona de Mim começou. E ela me contou isso, eu estava viajando nessa época, e ela olhou para mim com o maior brilho no olho que eu já tinha visto e falou assim, Carol, foi a coisa mais importante que eu já fiz nesse ano. Eu quero fazer de novo. Foi uma coisa tão óbvia para mim responder, eu quero estar junto com você. E aí ela olhou assim para mim e falou assim, tá, mas o que você vai falar? Eu falei, eu vou falar sobre liderança. E aí, gente, essa é uma foto de um auditório que a gente fez a 3ª edição para 400 pessoas. Do nada. Sem um patrocinador, sem esperar alguma coisa de alguém, mas com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem, a gente também pegou, e um dia a gente estava conversando, nessas conversas de café, que a gente queria viajar juntas. E a gente juntou o nosso dinheiro, do nosso trabalho, e comprou uma viagem para a África do Sul. E aí eu falei para ela, mas se você está indo para a África do Sul, e eu também estou indo, o Dona de Mim está indo para a África do Sul. Vamos fazer uma palestra lá? De graça? Porque é tão especial você poder trocar e você poder encontrar as pessoas desse lugar. E o que aconteceu foi que ela falou assim para mim, mas por que a África do Sul? Moçambique fala português. E eu, que sou engenheira e não tão boa em geografia, fiquei pensando, ela é meio louca, mas tá bom, Moçambique. O que eu não sabia é que os dois países fazem fronteira. E aí eu respondi para ela assim, mas Wisma, a gente não conhece ninguém em Moçambique. Como assim Moçambique? Basicamente, gente, a gente foi convidada antes de comprar, a gente comprou a passagem e antes de viajar, a gente foi convidada para integrar uma rede de sustentabilidade chamada United People Global. A gente foi selecionada numa seleção global e a gente ganhou um treinamento de liderança para sustentabilidade nos Estados Unidos. E a gente viajou. E tinha um grupinho de 5 brasileiras e a gente estava falando português. A gente estava falando alguma coisa e, de repente, chega alguém. Olá, meninas. Eu sou o Célio, de Moçambique. Basicamente, o Célio, ele levava oportunidades do mundo todo para os jovens de Moçambique. Graças ao Célio, a gente chegou em Maputo, capital do Moçambique, com uma entrevista agendada com mais de 2.000 mulheres inscritas, mas, infelizmente, a gente só conseguiu fazer um treinamento para 300 pessoas, porque era a capacidade do auditório. Aqui, eu acho que a mensagem principal que eu quero trazer para vocês é para a gente não duvidar dos nossos sonhos ou daquelas coisas que a gente faz num lugar que a gente nem sabe qual que é, mas que dá muita vontade de a gente fazer. Assim como, por algum motivo, vocês vieram nessa conversa, né? Ouvir essa história. E aqui, gente, essa é uma continuação do trabalho que eu faço também. Até final do ano passado, eu atuava em consultoria, fazendo projetos para grandes empresas, principalmente para como incluir mulheres. E essas mulheres que vocês estão vendo aqui, elas trabalharam na construção de uma planta de energia solar. E aí, gente, a gente não está acostumado a ver mulheres ocupando esses espaços. Mulheres carpinteiras, mulheres montadoras de painéis, mulheres atuando em ciência, tecnologia. E se a gente não começar a mudar esse ponto, eu já vou contar o que vai acontecer. Mas, basicamente, eu trouxe essa foto desse refeitório aqui para contar para vocês que ele foi inteiramente construído por mulheres. Essas mulheres desse programa. De uma empresa que tinha uma pessoa que também tinha essa iniciativa de fazer as coisas de uma maneira diferente. Para contar que não precisa acontecer um milagre para a transformação acontecer. E, basicamente, gente, pelo poder da rede, pelo poder do networking, por tudo que eu conto nas mídias sociais sobre isso,
um dia me chegou um convite, dizendo assim: Carol, você quer continuar fazendo Dona de Mim para 2.000 pessoas ou você quer fazer isso um nível de governo? E desde o dia 7 de março eu estou no governo federal, trabalhando um pouco antes para isso, e a gente lançou, basicamente, um programa de empreendedorismo. E quando eu falo de empreendedorismo, eu queria que vocês pensassem nisso como uma ferramenta de transformação da sociedade. E a gente não precisa necessariamente empreender para ter mentalidade empreendedora. Quando a gente está numa empresa, a gente também pode ser intraempreendedor. O que quer dizer isso? Quer dizer a gente olhar para o lugar, para os problemas, para propor soluções, para fazer parte desse time, como se a gente fosse dono também, e dona. E aqui, eu queria convidar vocês para conhecer, porque a gente lançou, e eu não sei se vocês estão acompanhando isso, a nível de governo, que o governo digitalizou todos os serviços. Hoje, o nosso título de eleitor é eletrônico, nossa carteira de vacinação, e pelo site do gov.br, a gente tem acesso a muitos outros serviços. E a gente pensou, por que não reunir todas as soluções para quem quer empreender num portal? E esse portal é www.gov.br/Brasil para elas. E o que tem, né? Quais são os pilares desse movimento e desse projeto? O primeiro pilar é a gente, enquanto governo, a gente facilitar o ambiente de negócios. Ou seja, cada vez mais o Brasil ser mais fácil para empreender, para as mulheres, principalmente para as mulheres. Por quê? Porque tem maternidade, porque tem outros desafios que tocam e que às vezes as mulheres não se veem como uma grande empreendedora, às vezes elas acabam empreendendo por necessidade. Então, o nosso objetivo aqui é como a gente facilita esse ambiente. De um outro lado, e com um grande parceiro nosso, que é o Sebrae, a gente também tem esse olhar de trazer soluções e de trazer maneiras de capacitação, cursos e outras competências. E aqui, gente, eu vejo vocês assim super jovens, eu também convido vocês a fazerem esses cursos, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho e vai trabalhar, nem tudo que a gente aprendeu na faculdade é o que a gente precisa. E às vezes fazendo um curso gratuito, disponível, a gente vai entendendo coisas e vai chegando muito mais preparado. E aqui, gente, eu trouxe um dado bem interessante para a gente olhar onde que a gente precisa atuar, principalmente nas mulheres. O Fórum Econômico Mundial, ele mapeia um indicador de gênero, qual que é o gap de gênero. E o nosso gap de gênero, ele está principalmente em empoderamento político, ou seja, as mulheres participando das decisões políticas. A gente também tem esse gap aqui, falando de política, tem a ver com tomada de decisão. Se não tem mulheres na política, a gente está fora da decisão. A gente não decide para aquilo que importa para a gente. E aí, gente, talvez assim, no nosso imaginário, a gente vê poucas mulheres políticas e por isso a gente sonha pouco com isso. Mas eu também convido para a gente ocupar esses espaços e entender como é importante ter pessoas nesses espaços representando as nossas vozes. E o outro ponto aqui, gente, é sobre tecnologia. Nós, mulheres, a gente tem alguma distância maior da tecnologia. Só que o que vai acontecer? Se a gente vai falar, e aí a gente pode usar aquela linguagem da quarta revolução digital, essa quarta revolução digital vai acelerar muito a digitalização e a tecnologia. Quanto mais longe a gente fica disso, mais longe a gente está das carreiras que pagam mais, de ganhar mais dinheiro, de participar mais. Então, gente, eu, enquanto engenheira, eu faço um grande convite para vocês. As carreiras de ciência, engenharia, tecnologia e matemática precisam ser ocupadas por nós mulheres. E a gente também tem que se interessar nessas carreiras, porque tem muita oportunidade aqui. E para quem empreende, como que a gente agrega isso ao nosso negócio? E aqui eu estou falando desde uma venda por WhatsApp, ou se conectar com seus clientes de WhatsApp, até a gente sonhar em ser uma startup de base tecnológica. E agora, gente, é esse grande convite, né? Aqui eu vim representar um espaço político, né? Porque estar num lugar de governo para dizer que existem mulheres nesses espaços, para convidar vocês a ocupar os espaços. Às vezes a gente se vê sozinha na sala. E é muito engraçado, os homens vão estar olhando isso e para vocês isso deve ser estranho. Mas às vezes a gente entra numa sala que ela está repleta de homens. E às vezes a gente sente que esse lugar não é para a gente. E aí eu vou dizer, esse lugar também é para a gente. A gente precisa desafiar.
No começo parece desconfortável, no começo tem uma piadinha, mas cada vez mais a gente vai se inserindo, vai entrando nesses espaços. E aí, gente, me falaram que o meu tempo está acabando, mas começou um pouquinho atrasado. Ai, que bom, alguém está falando assim, pode falar, pode falar, pode falar. Ai, que bom. E aqui, eu queria trazer esse conceito de empoderamento. O que ele significa? E eu sempre briguei muito com essa palavra, porque eu achava que ninguém dá poder para alguém. Mas isso depende muito de quão privilegiado a gente é. Às vezes, quando a gente está numa camada mais vulnerável, a gente precisa de alguém que vai lá e ajuda a gente e dá poder para a gente. Então, tem gente que se empodera de dentro para fora e, às vezes, a gente precisa dar um empurrãozinho em alguém. A gente sabe que o Programa Brasil para Elas é um grande empurrãozinho para todas as mulheres. Mas esse olhar aqui, eu queria também convidar vocês para se olharem e para se verem nessa lógica. O empoderamento, ele tem 4 pilares. O primeiro pilar, ele fala muito sobre a gente olhar para a realidade e a gente ter uma visão crítica. A gente entrar num lugar e falar, ué, mas por que aqui tem poucas mulheres? Por que eu só vejo homens aqui? Ou por que as coisas têm uma certa desigualdade? E começar a notar esses incômodos. Não aceitar os incômodos. Começar a questionar. Claro, aprendendo o jeito de questionar, aprendendo a se comunicar. O segundo ponto do empoderamento é a dimensão psicológica, que é a nossa autoconfiança, da gente acreditar profundamente que a gente pode e que a gente vai. E, às vezes, gente, isso a gente tem de casa, né? Uma sensação de autoestima muito forte, e, às vezes, a gente precisa construir isso. Muitas vezes, a gente precisa construir isso. Né? Se uma pessoa vem aqui na frente, pega um microfone e fala para cá, para vocês e para essa transmissão, com certeza esse processo vem de uma parte de uma construção. E quando eu falei sobre os cursos, né, sobre procurar cursos que não estão na escola, na faculdade, nos cursos técnicos, é também para procurar um pouco esses cursos, de como que a gente vai desenvolvendo a nossa autoconfiança e a nossa autoestima. Pode ser, às vezes, até um curso de artes, de oratória, de teatro, mas eles ajudam a gente a estar firme, a quando alguém duvida da gente, a gente pegar e se permanecer muito firme. O terceiro ponto do empoderamento é o olhar político. É a gente conseguir olhar para o mundo, é a gente começar a olhar para o mundo e suas desigualdades e a gente começar a entender como que a gente age. Né? Essa dimensão de atuar com mulheres, mesmo muito antes de atuar pelo governo, a minha dimensão já era muito política. Era de se incomodar muito e de entender que, enquanto mulher com certos privilégios, eu morei fora, eu falo outras línguas, eu podia abrir espaço para muitas outras e eu podia inspirar muitas outras. Então, essa é a dimensão política, da gente se dar conta disso, da gente questionar e da gente querer sonhar com um mundo melhor. E a terceira, gente, que é a mais importante, é a de geração de renda. Ou seja, da gente poder ser independente financeira para estar no lugar que quiser. Aqui nada contra quem não trabalha e quer ser mãe. O único ponto aqui, gente, e isso a gente precisa falar, que o principal motivo de uma mulher se manter numa relação abusiva é por conta de dependência financeira. Por isso que um programa de empreendedorismo feminino é tão importante. Por isso que vocês sonharem com ter muita abundância e muita prosperidade financeira é tão importante, para poder ocupar os espaços que quiserem. E aqui, gente, eu quero contar para vocês que a minha visão de liderança não é sobre um cargo, é sobre todas as nossas escolhas. Quando a gente escolhe comprar de um negócio de mulher, a gente está fortalecendo essa parte da economia. Quando a gente escolhe se manifestar sobre alguma coisa, fazer uma pergunta, parar uma piadinha machista, a gente está exercendo a nossa liderança. A gente não precisa de um cargo para isso. Quando a gente levanta a mão e fala, desculpa, mas eu estou incomodada. Ah, não, mas não foi nada. Pois é, mas me incomodou. É assim que a gente transforma a realidade. É abrindo a boca, é questionando, mas, acima de tudo, gente, por um caminho que chama os homens a fazer parte dessa conversa. Não é uns contra os outros. Essa linguagem de luta e de guerra, ela não serve mais. É como que juntos a gente constrói uma sociedade mais equalitária. E esse é o meu outro convite, para a gente entender poder como um verbo, do eu posso e vocês podem. Porque se a gente começa a acreditar nisso, de repente a gente está num lugar que a gente nem imagina. E eu só comecei contando a minha história porque eu nunca imaginei estar no lugar que eu estou. Eu nunca imaginei representar tantas mulheres e poder fazer isso. Isso, para mim, é um sonho. Mas é um sonho não da Carol. É um sonho de abrir espaço para muitas outras mulheres. E aqui, gente, ninguém faz nada sozinho. Então, assim, procurem inspirações.
procurem mentores, procurem networking, esse tal networking que tanto fala, rede de relacionamento, conversem com as pessoas. Acima de tudo, tem uma palavra que chama netwaving, porque normalmente a gente chega pedindo as coisas para outras pessoas, mas às vezes a gente pode chegar também oferecendo. Será que eu posso fazer alguma coisa para você? E assim a gente vai construindo as relações e construindo os apoios, porque se a gente chega nos lugares, com certeza é por conta dessas redes de relacionamento, de alguém que conhece a gente, que falou da gente, que indicou a gente, e sejam também essas mulheres que indicam outras mulheres, que fortalecem outras mulheres, que mudam o discurso, porque é assim que a gente vai transformando essa realidade. E eu costumo dizer, gente, agora encerrando e abrindo para se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário, porque é realmente uma conversa, a gente não sonha com aquilo que a gente não conhece. Por isso que a gente sai de uma rotina maluca, chega correndo aqui, não dá tempo de fazer crachá, etc., etc., para estar aqui, para conversar com vocês, para olhar no olho de vocês, para a gente garantir que essa conversa chegue em outros lugares, para que vocês sonhem também em ocupar os espaços, em ser políticas, engenheiras, astronautas, cientistas, programadoras, ricas, prósperas, empreendedoras. E é assim que eu queria que... Tem uns sorrisinhos aqui por trás da máscara, mas eu acho que é um pouco isso, gente. A mudança começa pela gente, começa pelo passo que a gente dá aqui. E eu sempre termino com uma provocação, essa sou eu, gente. Saber e não fazer não é saber. Então, a partir disso, né, o que vocês vão fazer? Quais são os passinhos que vocês vão dar, né, para se empoderar mais, para ter mais autoconfiança, para ocupar os espaços? Muito, muito, muito obrigada. E se alguém tiver uma pergunta, é uma conversa mesmo, tá, gente? Eu tenho uma pergunta? Tem uma pergunta. Adoro perguntas. Não é mais uma pergunta, mas é um comentário. A gente faz parte de uma empresa júnior e a gente já veio aqui pensando, cara, empreendedorismo, bora, mulheres. E aí é muito inspirador escutar isso e vendo principalmente que a gente é da área de tecnologia. A gente da área de tecnologia, a gente estava comentando agora há pouco, tem poucas mulheres na nossa J. A gente entra na reunião, só tem homem, esse tipo de coisa. E é muito inspirador e é muito bom ouvir isso e saber que tem alguém ali para dar uma ajuda, para estar aqui com a gente. Então, é isso. Então, eu vou trazer... A minha cola serve para isso. 1/3 são mulheres nessas carreiras de ciência e tecnologia. Se a gente for pensar, essas carreiras elas representam 10% do produto interno bruto. Ou seja, e 25% das exportações. No Brasil, Argentina e México, a gente tem 30% de mulheres nas engenharias, 15% nas carreiras de TI. E se a gente imagina que a gente, mulher, é 52% da população, a gente representar só 1/3, a gente está muito subrepresentada. Então, assim, meninas, ocupem os espaços, contem as histórias, estejam juntos. Apesar de eu ter sido a única menina da engenharia, até hoje, eu sou a menina que todos eles torcem. E eles têm um orgulho tão grande disso. Então, assim, os homens também sentem falta dessa proximidade, dessa troca, dessa complementariedade. Então, é uma construção muito especial. Obrigada. Mais alguém? Quer ir atrás? Claro. Oi. Oi. Você pode dar uma ideia desses passinhos que a gente pode dar para uma mulher que ainda não se empoderou, não é tão próxima da política? Tá, tem muitas redes. Posso fazer um complemento? Sim. Complementos são assim, também como lidar com a nossa, deu branco agora. Síndrome do impostor. E sabe o que é o pior do síndrome do impostor? Que todo mundo coloca no gênero feminino. A síndrome da impostora. Bom, vou pegar primeiro essa. Eu acho que assim, primeiro tem uma história, né? Para a gente se organizar e ocupar o espaço político, a gente tem que estar muito, muito bem na gente, assim. E eu acho que esses movimentos de fazer cursos aleatórios é muito importante, assim, sabe? Um curso de empreendedorismo, um curso que ninguém da tua idade está fazendo, um curso... Porque ali você encontra outros tipos de referências. Você senta com as mulheres que são diferentes de você e você começa a ver trajetórias diferentes. Uma coisa que, quando a gente
convive intergerações, a gente começa a entender. Eu, por exemplo, tenho 38. Acabei de fazer, por isso que eu estou na dúvida, tá? Eu tenho 38. Então, assim, como que é? Por exemplo, eu sinto, gente, juro para vocês, assim, desde a minha roupa até a minha fala, eu sinto que eu perdi a conexão com os jovens, porque eu já virei meia-idade. Mas como que é continuar conectada? Como que é continuar entendendo esse público? E como que é conectar com as gerações à frente? Entender como que eles pensam, entender o modelo mental, os receios, conversar. Isso vai dando uma visão mais ampla de mundo. E, além disso, se política te interessa, tem algumas redes de mulheres e política, que vale a pena buscar e entender a atuação delas, assim, sabe? Então, eu acho que tem um instituto que chama De Por Para Mulheres, para entender o que eles fazem, para entender o que é a parte da política, o que é isso, assim. Para mim, Carol, assim, e o que eu entendo de política, né? Além de engenharia, eu fiz direito e eu fiz política acadêmica. E eu gostava muito do lugar da política acadêmica, porque era uma maneira da gente se organizar e da gente ter as conversas e querer mudar a sociedade, fazer a transformação. Então, isso me interessava muito. Até hoje, esse lugar da política partidária me interessa menos. Tanto que essa pauta de mulheres é uma pauta muito suprapartidária. Cara, a gente quer trabalhar em mulheres. Então, assim, essa é a minha aproximação de política. E aí você vai entendendo qual que é a tua. Mas, assim, uma coisa que eu também quero falar, para fazer a transformação na sociedade, ela ainda passa pelo sistema partidário. Então, isso também é importante saber. Respondi? Sobre a síndrome da impostora ou do impostor. Eu acho que, assim, a gente, quimicamente, fisiologicamente, etc., mulheres são diferentes de homens, né? E se a gente até for pensar, né, uma mulher gesta um filho, uma mulher está muito mais ligada a todas as atividades do cuidado, etc. O nosso processo de decisão é diferente dos homens. O homem, normalmente, ele vai com muito mais certeza. A mulher, ela, entre aspas, ela fica mais insegura. Mas, na verdade, a mulher, ela avalia mais pontos de vista. Então, é um olhar mais amplo. Quando a gente começa a olhar que a gente faz mais análise de risco mais ampla, mas se isso acontecesse, isso, quer dizer que, em alguns momentos, isso é muito melhor e isso pode ser vantagem competitiva, né? Então, quando que a gente para de olhar para isso como se fosse uma coisa ruim? Não, mas você está parecendo insegura. Não, eu estou avaliando. Eu estou avaliando todas as opções. Então, eu acho que, assim, às vezes a gente tem que rever as coisas, porque, às vezes, uma decisão tomada muito rápido é uma decisão no ímpeto. E, às vezes, uma decisão muito mais avaliada, ela tem outros olhares. Como que eu acho que a gente sai desse lugar da síndrome do impostor ou do impostor? Circulando com gente que confia em si mesmo, fazendo cursos, sabe, se espelhando em modelos melhores, assim. E eu acho que esse lugar dos... tem uma palavra em inglês que chama role models, que são os modelos. Quem são as 5 pessoas que inspiram vocês de verdade? O que elas fazem? Onde que elas estão? Como que vocês acompanham? Quem que vocês querem ser e que carreira que essa pessoa tomou para poder para entender os passos que ela tomou, para você também fazer os passos. Mas você não precisa copiar o dela, cria os seus. Mas é só para a gente se inspirar. Então, buscar um pouquinho de inspirações melhores, assim. Que, às vezes, essas mulheres, elas não estão, talvez, estão na frente, né? No bloco da frente, mas talvez elas estão em outros lugares e a gente procurar saber onde elas estão e estar próxima mesmo, né? Às vezes é seguir numa rede social, é acompanhar de um outro jeito, é ler entrevista, etc. Oi, meu nome é Patrícia. Eu não consegui assistir sua palestra, estava na minha lista, mas como eu tenho um sonho de seguir pela área de aviação civil, eu fui assistir a palestra de engenharia aeronáutica, até porque de 11 mil comandantes aéreos na aviação civil, só existem 1.000 mulheres. Então, é um mercado ainda que tem muito espaço, mas que ainda tem muitas dificuldades também para a mulher. Eu queria saber se a sua palestra vai ficar gravada, se você tem algum canal que eu pudesse assistir, ou essa palestra ou outras. Tá, a palestra fica gravada e ela fica no site. A gente cola, porque eu não sabia dessa parte. A palestra fica gravada, fica no site. Eu falei muito de um programa chamado Brasil para Elas. A gente está no @ do Instagram.